A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais um dia para falar à luz da palavra de Deus. A realeza do Messias. Abra a vossa Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 11, que diz assim: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu quero contar para você um pouquinho nessa passagem bíblica sobre a realeza do Messias. Talvez muitas pessoas desconhecem essa passagem bíblica ao Novo Testamento totalmente. Quando eu olho para o Messias que nasceu na cidade de Belém, o Messias foi o primeiro a saber do nascimento do Messias foram os camponeses, foram os pastores que estavam em Belém, no campo, pastoreando o seu rebanho. A Bíblia diz que o anjo lhe contou sobre as boas novas das notícias do nascimento do Messias, porque o anjo apareceu não para os sacerdotes e não para os escribas, mas sim para os pastores que estavam no campo com seus rebanhos. Eu quero dizer uma coisa: porque o anjo apareceu para eles e contou as boas novas do nascimento do Messias, na descendência de Davi, porque os pastores ali são comuns, são pastores humildes e são pastores pobres, de uma nobreza pobre. Então tente compreender, é por isso que o anjo apareceu para eles e contou sobre o nascimento do Messias, porque deveria começar pelos humildes, deveria começar pelos pobres, o ministério terreno de Cristo, o seu nascimento. Por quê? Porque se começasse o nascimento de Cristo, o nascimento do Messias pelos ricos, se começasse o nascimento do Messias pelos mais conhecidos do Oriente ou do Ocidente, se começasse ainda o ministério de Cristo terreno sobre a terra, pelos que têm reconhecimento, pelos que têm ainda fama, não, começou pelos humildes e simples, para mostrar que Deus ainda considera todos como os seus filhos, e não tem divisão, e não tem acepção de pessoas dentro do seu reino. Então tente compreender, quando eu olho para o nascimento do Messias, atestando a sua divindade, a sua árvore genealógica, ou seja, na descendência de Davi, a divindade dele foi feita como homem, a realeza dele mostra a divindade dele como filho de Deus. Então tente compreender comigo, Jesus era homem, era um ser humano como eu e você, mas não tinha pecado nenhum, não tinha iniquidade nenhum, não tinha erro nenhum completamente, e é por isso que nós notamos em Cristo que ele é o Filho de Deus. Quando o anjo anunciou que ele seria o Filho de Deus, seria o Messias que viria sobre a terra, porque ele iniciou seu ministério terreno apenas com 30 anos de idade, ou seja, ele esperou seu tempo. E porque você também e eu não vamos esperar o nosso tempo, que Deus determinou o momento certo para agir no tempo determinado. Eu quero dizer para você que o Messias esperou o tempo dele, de ser ainda aquele Filho de Deus, aquele Filho chamado para buscar e salvar o que se havia perdido. Então espera o seu tempo também, porque o tempo vai chegar e Deus vai agir na tua vida. Eu quero dizer que o Messias nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, na descendência de Davi. Então tente compreender, ele era filho de José, era filho de Maria, ou seja, o carpinteiro José. Eu começo a entender que ele nasceu numa família pobre, numa família comum, numa família simples, numa família de nobreza pobre. Para quê? Para mostrar que ele não veio num berço de ouro e nem num berço de prata, para mostrar que ele veio num cesto de palha, num cesto ainda dentro aonde guarda ovelhas e camelos. Eu quero dizer, olha aí, o nosso Cristo nascendo numa manjedoura cheia de palhas. Por quê? Porque ali eu começo a entender que começa a humildade, começa a simplicidade do reino de Deus. Deus não busca interesse, Deus não busca fama, Deus não busca reconhecimento. Deus busca alguém com coração vazio, se entregado para o Senhor, alguém na simplicidade, alguém na humildade da sua palavra. Então tente compreender, é isso que Jesus quer te mostrar, que ele não faz acepção entre o pobre e o rico, que ele não faz acepção quem é conhecido, quem não é conhecido, ele não faz acepção quem ainda merece, quem não merece. Ele estava dizendo, todos são os meus filhos, todos merecem a graça. Não merecem, mas Jesus lhe deu a graça, porque ele morreu por você e morreu por mim. Então tente compreender, a realeza do Messias é a divindade, que ele é o Filho de Deus completamente. Ele é o Filho de Deus e não tem
iniciou seu ministério com 30 anos de idade e terminou com 40 anos de idade. Então passou 10 anos, o seu ministério se encerrou e terminou. Jesus está dizendo para você: volta a acreditar no Messias, volta a acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, volte a acreditar que Ele está sob controle sobre a tua vida. Não perca a esperança. Deus te abençoe em nome